Segunda, o clima nos bastidores do mundo sertanejo está prestes a explodir em um rastro de pó, ambição e traição barata que ninguém vai conseguir segurar. A máscara de Nayane está por um fio e o desespero nos olhos de Agrado Garcia vai atingir o limite máximo de sofrimento que uma mulher pode aguentar antes de cometer uma loucura. Prepare-se, porque o que vai acontecer agora é um verdadeiro show de horrores, onde a ganância fria de Zilá e o veneno destilado por sua filha ambiciosa vão arrastar o ingênuo João Raul direto para o fundo do poço, desencadeando uma guerra sem precedentes nos palcos e por trás das cortinas, onde a verdade foi enterrada viva e o perfume da vingança já começa a exalar. Tudo começa a se desenhar de forma sórdida quando Amélie resolve se coçar para tentar agradar a verdadeiramente criminosa dessa história. Ela se desdobra, gasta até o que não tem e prepara um jantar extremamente sofisticado, milimetricamente planejado para encher os olhos e o ego inflado de Zilá. Cada talher de prata posicionado na mesa, cada taça de cristal lapidado e o aroma dos pratos requintados servem apenas como um pano de fundo patético para tentar bajular aquela mulher fria e calculista. Zilá senta-se à cabeceira com a postura de uma rainha intocável, observando o esforço de Amélie com um desdém quase imperceptível no canto dos lábios, mastigando não apenas a comida fina, mas arquitetando mentalmente o próximo passo para manter a mentira sobre a identidade de Diana trancada a 7 chaves, enquanto saboreia o poder que tem nas mãos de destruir vidas com um simples estalar de dedos. Mas o verdadeiro terror psicológico e o espetáculo da manipulação acontecem longe dali, sob as luzes ofuscantes e o som ensurdecedor do palco onde João Raul se apresenta. O cantor, completamente alheio ao ninho de cobras em que se enfiou, sobe ao palco transformado. Ele não é mais o rapaz de bom coração que todos conheciam. Há algo de profundamente magnético, bizarro e perigosamente artificial em sua postura. Influenciado diretamente pela infusão de ervas misteriosas que Nayane despejou secretamente em sua bebida, João Raul começa a se apresentar com uma sensualidade agressiva, exagerada, quase animal. Suas pupilas estão dilatadas, o suor escorre pelo seu peito conforme ele dança e se joga para o público com um magnetismo perturbador que incendeia a multidão, que grita em transe. Assistindo a tudo de longe, com o estômago revirado e o coração despedaçado, está Agrado Garcia. O olhar de Agrado congela no ex-namorado, na sua verdadeira paixão de infância. Ela, que conhece cada milímetro da alma de João Raul, nota imediatamente que há algo de terrivelmente errado com ele. A dor e a angústia sufocam Agrado ao ver o homem que ela ama ser transformado em uma marionete nas mãos daquela influenciadora barata. Agrado aperta os punhos até as unhas entrarem na carne, sentindo uma mistura de nojo e desespero ao perceber que a essência daquele homem está sendo corrompida pelo veneno da mentira. Ela sabe, no fundo de sua alma, que aquele comportamento bizarro é fruto de alguma armação pesada, mas o medo da chantagem de Zilá sobre o passado de sua mãe Janete, e a morte misteriosa de Jean Carlos, trava sua língua e a impede de gritar a verdade para o mundo. Assim que os refletores se apagam e os gritos do público começam a ecoar como um zumbido distante, a substância na mente de João Raul parece direcionar seus impulsos direto para o passado. Com o corpo ainda quente do show e a mente nublada pelo efeito das ervas, João Raul ignora os assessores, ignora os seguranças e vai atrás de Agrado Garcia nos corredores escuros e abafados dos bastidores. O confronto entre os dois é carregado de uma tensão sexual e dramática insuportável. João Raul a encurrala contra a parede, os dentes trincados, a respiração ofegante batendo no rosto de Agrado. Ele a encara com uma intensidade perturbadora, exigindo respostas que ela não pode dar, enquanto Agrado tenta desviar o olhar para não desabar em lágrimas ali mesmo. É um embate silencioso e violento de sentimentos, onde o amor sufocado se choca contra a loucura da manipulação. Enquanto a tensão ferve nos bastidores principais, nos cantos mais sombrios do evento, o perigo se multiplica de forma irônica e perversa. Palhares e Sinara, movidos por interesses escusos e uma ambição desmedida de controlar o destino das estrelas da música, resolvem agir por conta própria. Em momentos distintos, de forma totalmente isolada e sem que um saiba da intenção do outro, os dois decidem sabotar as bebidas do local. Utilizando as receitas sombrias e as ervas extraídas diretamente do livro de Nora, Palhares e Sinara derramam o veneno nos copos, sem ter a menor pista de que tiveram exatamente a mesma ideia macabra. O destino joga um jogo duplo e perigoso, transformando o ambiente em uma roleta russa de substâncias perigosas, onde qualquer um que der um gole na bebida errada poderá ter sua mente completamente destruída ou sofrer um colapso fulminante diante de todos.
A repercussão do show de João Raul explode nas redes sociais e na boca do povo de forma avassaladora, mas o resultado não é exatamente o que a vilã principal esperava. Ao ver os comentários, os vídeos virais e a forma como o público reagiu àquela sensualidade forçada e magnética do cantor, Nayane fica absolutamente furiosa. A influenciadora digital morde os lábios de tanta raiva, quebrando objetos no camarim em um ataque de pelanca invejoso e histérico. Nayane não suporta a ideia de perder o controle da narrativa e percebe que a repercussão do show está gerando uma onda de comentários que ela não consegue manipular inteiramente. A inveja doentia que ela sente do talento genuíno de Agrado e o medo constante de ser descoberta como a falsa Diana fazem com que seu sangue ferva de ódio, transformando sua ambição em uma paranoia violenta que promete respingar em qualquer um que cruzar o seu caminho. Longe dali, em um cenário de pura melancolia e persistência, a Laurzinho tenta manter vivo o seu amor em meio ao caos que a família de Zilá planta por onde passa. Em um encontro dramático com Janete, a mãe sofrida da mocinha que vive assombrada pelos fantasmas do passado, a Laurzinho tenta demonstrar sua lealdade inabalável. Com os olhos marejados e a voz firme, apesar do sofrimento que o cerca, ele afirma categoricamente a Janete que aguardará a sua amada, não importa o tempo que passe, as armações que façam ou o tamanho do inferno que tenham que atravessar. Janete o escuta com o coração apertado, sabendo que a teia de chantagens armada por Zilá é capaz de esmagar qualquer esperança de felicidade e que aquele amor jovem corre o risco de ser triturado pelas garras dos vilões. E como maldade pouca é bobagem para quem tem sangue frio correndo nas veias, Zilá resolve desferir mais um golpe baixo e cruel para demonstrar quem é que manda naquele território. Sabendo que a Laurzinho está promovendo uma festa e que esse evento é de extrema importância para ele, a mãe da vilã mexe os seus pauzinhos nos bastidores financeiros de forma sórdida. Intencionalmente com um sorriso cínico no rosto e a caneta afiada, Zilá prejudica gravemente o orçamento da festa promovida por a Laurzinho. Ela corta verbas, cancela repasses e inviabiliza os recursos mínimos para sabotar o evento antes mesmo de ele começar. O objetivo de Zilá é claro: asfixiar financeiramente qualquer um que ouse respirar sem a sua permissão e destruir a moral de a Laurzinho, mostrando que ela tem o poder de erguer ou arruinar carreiras com a mesma facilidade com que toma o seu café da manhã. O cenário está completamente armado para uma tragédia de proporções gigantescas. João Raul está trancado nos bastidores com a mente completamente perturbada pelo efeito da infusão, encurralando Agrado Garcia em um corredor sem saída, exigindo explicações sobre o passado que ela jurou calar para salvar a própria mãe da cadeia. Enquanto isso, Nayane espuma de ódio com o celular na mão, pronta para cometer uma loucura contra a rival, e os copos batizados por Palhares e Sinara circulam livremente pelo evento, prestes a serem consumidos pelo alvo errado. Será que Agrado vai aguentar a pressão psicológica e vai acabar revelando a João Raul que ela é a verdadeira Diana de sua infância, quebrando de uma vez por todas a chantagem de Zilá, ou o cantor vai sofrer um colapso nervoso no meio do corredor antes de ouvir a verdade? Terça. O clima nos bastidores da gravadora e no universo da música sertaneja está prestes a explodir em um rastro de pó, ambição e traição barata que ninguém vai conseguir segurar. A máscara de Nayane está por um fio e o desespero nos olhos de Agrado Garcia vai atingir o limite máximo de sofrimento que uma pessoa pode aguentar antes de cometer uma loucura. Porque o que vai acontecer agora é um verdadeiro show de horrores, onde a ganância fria de Zilá e o veneno destilado por sua filha ambiciosa vão arrastar o ingênuo João Raul direto para o fundo do poço, desencadeando uma guerra sem precedentes onde a verdade foi enterrada viva e o perfume da vingança já começa a exalar. Prepare-se porque uma reviravolta imperdoável e um confronto violento movido por suspeitas pesadas vão chocar a todos até o final deste relato, arrastando máscaras sociais direto para a lama. Tudo começa a se desenhar de forma sórdida quando Zilá, com aquele sorriso cínico que gela a espinha de qualquer um, resolve dar as cartas e mostrar quem é que manda de verdade naquele império de vaidades. Sem o menor pingo de remorso ou hesitação, ela se reafirma publicamente nos bastidores como a presidente absoluta de tudo, batendo a mão na mesa com uma força que ecoa como um aviso de morte para os seus inimigos. O monólogo interno dessa mulher é puro veneno, pois ela se delicia com o próprio poder, sabendo que cada contrato assinado e cada decisão tomada passam pelo filtro de sua mente calculista.
Sila olha para todos ao redor como se fossem meros peões em seu tabuleiro de xadrez de luxo, saboreando a humilhação alheia e tendo a certeza de que, enquanto tiver o segredo sobre a morte misteriosa de Jean Carlos guardado debaixo de suas garras para chanter Jeannette, ninguém ousará dar um passo em falso contra o seu reinado de pura opressão. Enquanto isso, a atmosfera no casarão e nas redes sociais ferve com o ego inflado e profundamente ferido da vilã principal. Nayane, a influenciadora digital que roubou a identidade de Diana por puro interesse na fama e no dinheiro de João Raul, começa a espumar de ódio nos cantos. Ela se incomoda profundamente de forma histérica e mimada, com as publicidades de quinta categoria que Rony lhe destina. Nayane olha para a tela do celular com os dentes trincados, o suor de raiva borrando a maquiagem cara, sentindo um asco profundo por ter que associar sua imagem a produtos que ela considera absurdamente abaixo de seu nível de dondoca. A inveja doentia que ela sente do talento natural de Agrado Garcia se mistura com a paranoia de perder o controle da narrativa de mulher perfeita, fazendo com que ela desconte sua fúria nos objetos ao redor, bufando de ódio porque a sua vida de mentiras está exigindo um preço alto demais para o seu orgulho ferido. Mas o verdadeiro castigo divino e a humilhação física mais grotesca da noite ficam reservados para aqueles que tentaram brincar com as forças ocultas do livro de Nora. Palhares e Sinara, os dois trapaceiros que resolveram sabotar as bebidas sem saber que tinham exatamente a mesma ideia macabra, começam a pagar o preço de sua própria maldade de forma devastadora. Os dois começam a sofrer os efeitos severos, violentos e humilhantes das ervas ingeridas. O estômago de Palhares se contorce como se estivesse cheio de navalhas, o suor frio escorre pelo seu pescoço e a sua visão começa a turvar de forma desesperadora, fazendo com que ele perca o equilíbrio e se apoie nas paredes com os olhos arregalados de pânico. Ao mesmo tempo, Sinara sente a garganta fechar, uma queimação insuportável subir pelo peito e uma náusea incontrolável dominar seu corpo, deixando-a completamente vulnerável, trêmula e implorando por socorro nos cantos escuros dos bastidores. É uma cena de puro horror psicológico e decadência física, onde a ambição cega dos dois acabou se transformando em um veneno que eles mesmos foram forçados a engolir, destruindo qualquer pose de superioridade. Bem longe daquela podridão no ambiente sagrado do estúdio de gravação, onde a arte e a verdade tentam sobreviver, a emoção transborda em cada nota musical. Eduarda, a parceira leal de Agrado na dupla sertaneja, entra na cabine e grava uma música comovente sob a supervisão atenta de Leandro, o produtor musical honesto e de coração de ouro. A voz de Eduarda ecoa preenchendo o espaço com uma sensibilidade cortante, tocando direto na alma de quem ouve. Ao término da gravação, o silêncio que se instala no estúdio é carregado de uma melancolia profunda, e é nesse momento de vulnerabilidade que Leandro resolve baixar a guarda por completo. Tomado por um sentimento sufocante que ele não consegue mais reprimir, ele se abre inteiramente com Eduarda, revelando as dores de seu coração, o peso de trabalhar em um meio tão corrompido e, acima de tudo, a sua paixão secreta e avassaladora por Agrado Garcia. Leandro fala com os olhos marejados, a voz embargada pelo desespero de amar uma mulher que está sendo triturada pelas chantagens de Zilá e Nayane, enquanto Eduarda escuta tudo com o coração apertado, percebendo a gravidade da situação. O impacto dessa revelação cai como uma bomba na mente de Eduarda, que sente o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Ela sabe que a teia de mentiras que envolve João Raul, Agrado e as duas vilãs está prestes a sufocar a todos e destruir a carreira que elas lutaram tanto para construir com suor e lágrimas. Com o estômago revirado diante de tantas descobertas e sentindo o perigo rondar a sua melhor amiga, Eduarda toma uma decisão firme e, com semblante sério e carregado de preocupação, diz textualmente que precisa conversar com Agrado o mais rápido possível. O tom de urgência na voz de Eduarda deixa claro que ela não vai mais aceitar ver Agrado se sacrificar em silêncio por causa do passado de Jeannette, indicando que uma conversa definitiva e cheia de revelações bombásticas está prestes a abalar as estruturas daquela dupla sertaneja. No entanto, o esgoto da vilania continua a jorrar nos bastidores mais sombrios da trama, onde a impunidade parece reinar. Nayane, desesperada para manter a farsa de que é a verdadeira Diana e apavorada com a possibilidade de João Raul descobrir que foi enganado por uma vigarista, resolve apelar para o jogo mais sujo possível. Ela se junta a Bará, um sujeito de índole duvidosa e pronto para qualquer negócio escuso por dinheiro, e os dois começam a armar juntos um plano sórdido para queimar a reputação de quem cruzar o caminho deles ou para desviar o foco das mentiras da influenciadora.
Eles cochicham nos cantos, trocam olhares cúmplices cheios de malícia e gesticulam de forma suspeita, destilando um veneno que visa garantir a permanência de Nayane nos braços e na conta bancária do sertanejo de sucesso. Só que o destino decide colocar uma pedra enorme no caminho desses criminosos de colarinho branco e alma podre. João Raul, que apesar de ter sido extremamente ingênuo até agora não é completamente cego, começa a notar uma movimentação estranha no ar. O cantor de sucesso nacional caminha pelos bastidores com os passos firmes, mas com a mente fervendo em uma desconfiança que ele nunca sentiu antes. Ao flagrar de longe a proximidade excessiva, os sussurros nervosos e os olhares assustados que Nayane e Bará trocam ao perceberem sua presença, uma faísca de lucidez acende na mente do mocinho. João Raul aperta os punhos, os dentes trincados de pura tensão, e começa a suspeitar abertamente dos dois, sentindo no fundo do seu peito que está sendo feito de palhaço no meio de um ninho de cobras. Será que a farsa de Nayane está finalmente com os dias contados agora que o cantor abriu os olhos para suas armações com Bará? Ou a vilã vai conseguir inventar mais uma mentira deslavada para cobrir o seu rastro de crimes antes que a verdade venha à tona? Quarta, não terá exibição. Quinta, não terá exibição. Sexta, a máscara de Nayane está por um fio e o desespero nos olhos de Agrado Garcia vai atingir o limite máximo de sofrimento que uma mulher pode aguentar antes de cometer uma loucura. Porque o que vai acontecer agora é um verdadeiro show de horrores, onde a ganância fria de Zilá e o veneno destilado por sua filha ambiciosa vão arrastar o ingênuo João Raul direto para o fundo do poço, desencadeando uma guerra sem precedentes nos palcos e por trás das cortinas, onde a verdade foi enterrada viva e o perfume da vingança já começa a exalar. Prepare-se porque uma reviravolta imperdoável e um confronto violento movido por suspeitas pesadas vão chocar a todos até o final deste relato, arrastando máscaras sociais direto para a lama e destruindo reputações em praça pública. O confronto que todo mundo estava esperando finalmente acontece nos corredores abafados e cinzentos dos bastidores da gravadora, onde o cheiro de falsidade é mais forte que o perfume caro dos artistas. João Raul, com as veias do pescoço saltadas, os dentes trincados de puro ódio e os punhos cerrados até as unhas entrarem na carne, avança com passos pesados na direção de Nayane e Bará. O cantor de sucesso nacional, que por tanto tempo foi feito de palhaço e manipulado como uma marionete ingênua nas mãos dessa influenciadora digital barata, não consegue mais engolir os sussurros misteriosos e os olhares cúmplices que flagrou entre os dois. A atmosfera no corredor fica tão densa que falta o ar quando João Raul encurrala os dois contra a parede, a respiração ofegante batendo direto no rosto empapado de maquiagem de Nayane. O tom de voz do sertanejo é um rosnado violento, exigindo explicações imediatas, cuspindo as palavras com uma fúria contida que faz o chão tremer. Nayane sente as pernas vacilarem e tenta manter o sorrisinho cínico de dondoca intocável, mas o suor frio de pânico começa a borrar o seu rímel caro. Enquanto sua mente doentia trabalha desesperadamente em uma nova mentira para tentar cobrir o rastro de seus crimes, Bará, acuado como um rato de esgoto pego na armadilha, tenta gaguejar uma desculpa esfarrapada, trocando olhares desesperados com a comparsa, sabendo que se João Raul puxar aquele fio, todo o esquema de corrupção, mentiras e roubo de identidade vai desmoronar como um castelo de cartas na lama. Enquanto o barraco ferve na intimidade dos bastidores, o jogo de poder na comunicação ganha um novo e perigoso capítulo que promete chacoalhar as estruturas da cidade. Palhares, com aquela empáfia nojenta de quem se julga o dono do mundo e totalmente recuperado dos efeitos devastadores das ervas que quase destruíram seu estômago, ressurge das cinzas com um sorriso cínico estampado na cara. Ele estufa o peito nos corredores da emissora e com uma arrogância insuportável, anuncia com pompas a sua volta triunfal à rádio. O monólogo interno desse homem é pura soberba e desejo de vingança, pois ele planeja usar cada minuto dos microfones para destilar seu veneno, manipular a opinião pública, blindar seus aliados corruptos e massacrar quem ousar cruzar o seu caminho de ambição cega. A volta de Palhares ao comando dos microfones cai como uma bomba e significa que a trupe de Zilá terá novamente uma arma de destruição em massa na mídia para triturar reputações, levantar farsantes como Nayane e sufocar qualquer tentativa da verdade vir à tona. Bem longe dali, a angústia sufoca o peito de Eduarda, a parceira leal de Agrado na dupla sertaneja. O desespero da cantora é visível em seus olhos marejados e nas mãos trêmulas que seguram o celular. Eduarda tenta desesperadamente ligar, mandar mensagens e procurar por Agrado em todos os cantos, mas a mocinha,
Totalmente encurralada pelas chantagens de Zilá e pelo medo de ver sua mãe, Janete, na cadeia por causa do segredo sobre a morte de Jean Carlos, sumiu do mapa e não consegue falar de jeito nenhum com a melhor amiga. Sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros e vendo a dupla que construíram com tanto suor ser engolida por um mar de mistérios, Eduarda desaba. Ela procura o ombro amigo de Zuzu e, em um choro convulsivo misturado com desabafo, despeja tudo o que está guardado em seu coração sobre Leandro. Eduarda confessa o sofrimento de ver o produtor musical honesto e apaixonado definhar de amor por Agrado, enquanto a própria Agrado se sacrifica em silêncio. O peito de Eduarda dói ao perceber que o amor genuíno de Leandro está sendo estraçalhado pelas armações daquela gravadora corrompida, e o medo de que esse triângulo de sentimentos sufocados destrua a carreira e a sanidade deles faz com que ela desabe em lágrimas nos braços de Zuzu, sentindo-se completamente impotente diante do ninho de cobras que o cerca. Mas uma das maiores bombas psicológicas da história acontece quando Valmir, o empresário poderoso e corrupto que sempre jogou no time do mal sabendo perfeitamente que Nayane era uma farsa, decide dar um passo imprevisível. Movido por um peso na consciência tardio ou pelo medo de ser arrastado junto no turbilhão da iminente queda das vilãs, Valmir procura Agrado Garcia. O encontro é carregado de uma tensão dramática insuportável. Valmir baixa a cabeça, engole o orgulho e, com a voz embargada e os olhos fixos no chão, pede perdão a Agrado por todas as vezes em que se calou e participou das armações para camuflar a mentira. Diante do olhar chocado e desconfiado da mocinha, Valmir decide ser cirúrgico e desferir a verdade mais pura. Ele afirma categoricamente que Agrado Garcia, a eterna Diana da infância, é e sempre será o único e grande amor da vida de João Raul. Essa declaração cai como uma bigorna no peito de Agrado, fazendo seu estômago revirar e o coração acelerar em um misto de dor lancinante e esperança sufocada, pois ouvir da boca de um dos seus maiores algozes que o amor de João Raul por ela continua intacto, enquanto ela é obrigada a vê-lo nos braços de Nayane por causa das chantagens de Zilá, é uma tortura psicológica que quase a faz perder o chão. Enquanto a verdade tenta respirar, o esgoto da vilania continua jorrando forte na mente de Nayane. Humilhada pelo confronto com João Raul e se sentindo cada vez mais encurralada no apartamento onde estava escondida, a influenciadora digital mimada arquiteta um plano sórdido e milimetricamente calculado para forçar o seu retorno triunfal à sua antiga casa, de onde nunca deveria ter saído. Ela finge fragilidade, manipula informações e monta um teatro patético para posar de vítima da sociedade e reconquistar o controle sobre o território de João Raul. Quem assiste a tudo isso de camarote e comemora com uma gargalhada cínica é Gael, o rapaz deslumbrado que orbita a vida dos vilões como um satélite de pura ambição. Vê no retorno de Nayane a oportunidade perfeita para continuar faturando alto nas redes sociais e garantir o seu lugar no topo da pirâmide de aparências da internet. Gael bate palmas, celebra a inteligência maligna da aliada e já começa a planejar como vão monetizar essa reviravolta em cima do sofrimento alheio. Mas se Nayane é perigosa, a sua mãe Zilá é o próprio demônio em forma de gente. Percebendo que Janete e Zuzu estão conseguindo se reerguer através do trabalho honesto com a produção artesanal das famosas Marias do Caturama, a mente fria e calculista da presidente da gravadora decide cortar o mal pela raiz de forma impiedosa. Zilá recruta Osmar, um capanga sem escrúpulos e pronto para qualquer serviço sujo por dinheiro, e o tranca em uma sala escura para passar as coordenadas do crime, com um sorriso sádico desenhado nos lábios finos e o olhar congelante de quem não tem alma. Zilá explica com detalhes sórdidos e cruéis como ele deve proceder para interceptar a entrega das Marias do Caturama. O monólogo de Zilá é de dar arrepios. Ela detalha cada passo da emboscada, exigindo que o trabalho de Janete e Zuzu seja completamente arruinado para sufocá-las financeiramente e mostrar que ninguém próspera naquela cidade sem a sua autorização e o seu selo de opressão. Paralelamente a essa armação criminosa, nos bastidores da ostentação, Gael e Nayane começam a se aproximar de forma perigosa e íntima. Os dois vigaristas, unidos pelo mesmo cordão umbilical de futilidade, ganância e falta de caráter, trocam confidências, elogios falsos e começam a desenhar uma aliança ainda mais profunda e sombria. Essa aproximação cheia de segundas intenções mostra que Nayane está disposta a usar qualquer um, inclusive o deslumbrado Gael, como bucha de canhão em sua guerra particular para destruir a reputação de Agrado e se manter como a falsa Diana na vida do sertanejo mais rico do país. E a maldade de Zilá não tarda a dar frutos venenosos na vida das trabalhadoras honestas.
seguindo à risca as ordens macabras da megera. Osmar age na calada da noite, de forma sorrateira e covarde. Com as mãos calejadas pelo crime, ele consegue sabotar completamente todo o trabalho duro e o carregamento das Marias do Caturama de Janete e Zuzu. O prejuízo é devastador, deixando as duas mulheres em estado de choque absoluto, olhando para o sustento de suas vidas destruído na lama, chorando de desespero ao perceberem que a mão invisível e perversa de Zilá continua esmagando suas cabeças toda vez que tentam levantar. Essa onda interminável de desgraças, segredos e a falta de comunicação acabam cobrando o preço mais alto dentro da dupla sertaneja. Sentindo-se sufocada pelo silêncio de Agrado, magoada com a distância que se instalou entre as duas e com o coração despedaçado ao ver Leandro sofrer tanto por um amor que parece impossível, Eduarda toma uma decisão drástica, dolorosa e cheia de mágoa. Com o semblante carregado de tristeza e as malas prontas mentalmente, Eduarda decide se afastar definitivamente de Agrado e de Leandro por um tempo. Ela opta por abandonar o barco no momento mais crítico, rompendo o laço de cumplicidade que mantinha a dupla de pé na música sertaneja. Eduarda se afasta com os olhos cheios de lágrimas, deixando Agrado completamente isolada, sem sua melhor amiga, sem o apoio do produtor musical e à mercê dos ataques monstruosos de Zilá e Nayane. Será que Agrado Garcia vai aguentar a solidão e o desespero de ter perdido a dupla de sua vida enquanto vê o seu grande amor nos braços de uma psicopata? Ou essa rasteira de Zilá contra sua mãe vai ser o empurrão que faltava para a mocinha confessar toda a verdade para a polícia e explodir a farsa de uma vez por todas? Sábado. Não terá exibição.